Olá, eu me chamo Ágata. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o sistema circulatório e o sistema respiratório. E esse slide foi preparado por mim, pela Alana Patrícia, pela Ana Beatriz Cardoso, pela Ana Júlia, pela Maria Eduarda, Rayane Luara e a Yasmin Evelyn. Aqui nós temos o sumário, que vai apresentar os tópicos que eu vou falar um pouquinho, que seria uma introdução sobre o tema, a anatomia e fisiologia do sistema respiratório, as trocas gasosas nos pulmões, que seria a hematose, a estrutura e função do sistema circulatório, o transporte de gases pelo sangue, a circulação sanguínea e o fornecimento de oxigênio tecidual e as patologias do sistema cardiovascular e sistema respiratório. E uma conclusãozinha para fazer o fechamento. Bom, o sistema respiratório e o sistema cardiovascular, eles trabalham juntos para sustentar a vida em nosso organismo. E a gente pode ver isso desde a anatomia e fisiologia do sistema respiratório e examinando como o ar é processado da inalação até as menores estruturas dos pulmões, além do processamento essencial, que é a hematose, e a troca gasosa que ocorre nos alvéolos pulmonares, onde o oxigênio é transferido para o sangue e o dióxido de carbono é removido. Chegando ao circulatório, que ele vai espalhar o sangue pelo corpo para levar os nutrientes para os tecidos necessários. Aqui a gente vai ter uma imagem para representar a anatomia do sistema respiratório, que começa no nariz, onde a gente vai inspirar o ar oxigênio, vai passar pela cavidade nasal, passando pela faringe e chegando na laringe, onde vai ter a epiglote, que é uma cartilagem que vai impedir a passagem de alimento para o sistema respiratório. Após isso, nós vamos ter a traqueia, que é formada por cartilagens. Também temos os pulmões, direito e esquerdo, e por fim, os brônquios principais. Agora, falando um pouco sobre os processos do sistema respiratório, nós vamos ter a ventilação pulmonar, que é quando a gente inspira o gás oxigênio e expira o CO2. A próxima são as trocas gasosas, que vão acontecer lá dentro dos nossos pulmões, que é a hematose. E, por fim, o transporte de gases, que é feito no sangue. Bom, falando um pouco da hematose, ela é uma troca gasosa que ocorre nos seres humanos, lá nos alvéolos pulmonares. E ela faz a difusão do oxigênio do ar para o sangue e a difusão do gás carbônico no sangue para os alvéolos, e assim ocorre a expiração. E sobre as trocas gasosas no pulmão, a gente tem o oxigênio inspirado, ele vai entrar nos pulmões, vai chegar nos alvéolos pulmonares, e o oxigênio ele passa através dessa barreira até o sangue nos vasos capilares. Da mesma forma ocorre com o CO2, que passa do sangue para o interior dos alvéolos e é expirado. O sangue oxigenado vai dos pulmões ao coração esquerdo e é bombeado para o corpo para fazer a oxigenação dos tecidos. E o sangue rico em CO2 ele retorna ao coração direito e segue para os pulmões para poder fazer essa troca gasosa. Aqui a gente tem um vídeo representativo dessa troca que acontece lá nos alvéolos pulmonares. Agora, falando um pouco sobre os processos de transferência de O2, nós vamos ter a ventilação, que é o processo pelo qual o ar entra e sai dos pulmões. A difusão é o movimento espontâneo desses gases entre os alvéolos e os capilares nos pulmões. E a perfusão, que é o processo pelo qual o sistema cardiovascular bombeia o sangue para os pulmões e outros órgãos e tecidos do corpo, que é os batimentos cardíacos. Agora, falando sobre a estrutura do sistema circulatório, nós temos o coração, que é o todo, é o principal. Temos o pericárdio, o endocárdio e o miocárdio, que são os músculos que estão presentes ali naquela estrutura. Temos os dois átrios, o esquerdo e o direito, e os dois ventrículos, o esquerdo e o direito. Os átrios ficam em cima e os ventrículos embaixo. Temos as válvulas, a tricúspide e a mitral, que impedem que o sangue volte ou passe para um local onde ele não deve estar naquele momento. Temos os vasos sanguíneos, as artérias e as veias, os capilares e o sangue.
Agora, falando sobre as funções do sistema circulatório, é o transporte de oxigênio e nutrientes, a remoção de resíduos, a distribuição de hormônios, a resposta imunológica e a coagulação sanguínea. Falando agora sobre o transporte de gases, a gente entende que ele é feito na corrente sanguínea e isso assegura o seu fluxo entre os pulmões e todas as células do organismo. O oxigênio é inspirado ao nível dos pulmões, difunde-se para o interior dos capilares pulmonares, para o sangue, onde irá transportar até as células sob duas formas, dissolvido no plasma ou ligado à hemoglobina, no interior dos glóbulos vermelhos. O principal modo de transporte desses gases é concretizado através da sua associação à hemoglobina. Nos capilares sanguíneos, junto às células receptoras, o oxigênio desliga-se da hemoglobina e liberta-se do plasma, difundindo-se para as células dos tecidos e órgãos, onde a sua concentração é mais baixa. Sobre o transporte do dióxido de carbono, que é o CO2, ele pode ser transportado por 3 vias: dissolvido no plasma, ligado à hemoglobina, como foi o do O2, e a última é a forma de íon hidrogenocarbonato. O mecanismo da reação é simples. O dióxido de carbono ele se difunde nas células para o sangue, reage com a água no interior das hemácias sob a catálise da anidrase carbônica, formando-se um íon de hidrogenocarboneto e um H+. Esse hidrogenocarboneto ele passa para o plasma, onde ele é transportado, e o H+ liga-se à hemoglobina, acelerando a liberação desse oxigênio. Um pouco sobre a circulação sanguínea e o fornecimento de O2 para os tecidos, a gente vai entender que o sangue ele volta dos tecidos rico em CO2 em direção ao coração, pelas veias cavas inferiores e superiores. Então, esse sangue que está no coração, ele é bombeado para os pulmões, onde ele deixa o CO2 a partir da hematose e esse CO2 vai sair na expiração. Daí, o O2 ele se liga nas hemoglobinas do sangue e depois volta para os corações, pelas veias pulmonares. A partir disso, o coração bombeia o sangue arterial, rico em O2, por meio da artéria aorta, para os tecidos do corpo. A gente tem que entender que esse fornecimento tecidual, que a célula ela precisa do O2 para a respiração celular, no qual o mesmo é responsável por queimar as moléculas de glicose. E daí, a partir dessa queima de glicose, a gente vai ter a produção de energia ou a produção de ATP. O oxigênio ele vai entrar na célula por meio de um processo chamado difusão, que consiste na saída da região de alta concentração de sangue para a região de baixa concentração de sangue. Agora, falando sobre as patologias do sistema cardiovascular, a gente vai ter algumas principais doenças. Temos as doenças das válvulas cardíacas, o acidente vascular cerebral, que é o AVC, a hipertensão arterial, a insuficiência cardíaca e as arritmias cardíacas. Já nas patologias do sistema respiratório, nós vamos ter 2 grandes classificações, que são as doenças respiratórias agudas, que inclui o resfriado, a gripe, a faringite, a bronquite aguda, a pneumonia e a rinite, e as doenças respiratórias crônicas, que nós vamos ter a asma, a rinite crônica, a doença pulmonar obstrutiva crônica e a tuberculose. E para concluir o nosso trabalho, eu queria frisar aqui que a saúde de um sistema depende diretamente do bom funcionamento do outro. A falha de um deles, seja por uma doença cardiovascular, como a insuficiência cardíaca ou uma condição respiratória crônica, pode comprometer o transporte vital de oxigênio e a eliminação de resíduos, impactando todo o corpo. Compreende-se, então, que essa interdependência é crucial para a área da saúde e especialmente para a enfermagem, onde o cuidado e o manejo dos pacientes com patologias nesses sistemas são rotineiros. E é isso. Por fim, aqui nós temos as referências e muito obrigada pela atenção e até a próxima.